Oi, Salve, salve, rapaziada. Vamos aí para mais um episódio de Futebolizados. Estamos aí com o Assim, presença antiga já. Como é que você tá, assim, tranquilo? pô, bem demais, mano. Melhor ainda agora, trocando a ideia suave aqui, fute. Vamos que vamos. E vamos, estamos aí com uma presença especial aí pela primeira vez, nosso amigo José Culé. O nome já não nega. Como é que você tá, José? Suave? Rapaz, velho, melhor agora com vocês, né? Tava puto por causa do jogo, mas passou. É isso Mano, aí. jogo terrível, mas querendo ou não, já, já era um pouco. Já era um pouco óbvio que seria difícil pra caramba. O Sevilla tá bem, mano. É, esse Sevilha tá muito bem, pô. É o melhor Sevilha na década da La Liga, né? É esse É, Sevilha do Lopetegui. O time tá muito bem. é muito arrumadinho, mano. Inclusive, eu achava que, pra mim, né, era o pior jogo da nossa sequência até agora, até o final do campeonato. Esse é o pior jogo. Pior do que o Atlético. O Atlético na La Liga não tá tão bem. E também vai ser no Camp Nou, né? Que facilita. Então, a parada difícil já foi lá que o Messi já deu a vitória pra É, gente. Então, é assim, isso aí. O Messi já então, decidiu a assim, tá primeira suave partida. aí, mano? Peraí. Mesmo? Tá colocando logo uma peita do Barça aí? Não tenho mais, a minha sumiu. Porra, é foda. Mas Os é isso, caras rapaz. cruzaram em cima da Argentina, É, velho. pronto, pronto. Lançou. Tá, Tá ótimo, tá tá top ótimo. demais. Tá Mas top é isso. demais. Mas os caras vão te zoar lá no grupo lá depois, hein, mano? De que? Eu já mandei passar a camisa na época da Copa, você esqueceu? Não, nem lembro. Mas é isso. Vamos começar com aquele nosso quadro tradicional, que é a nossa indicação da semana. O que você tem pra nós aí, José? O que você indica aí Ó, pra velho, galera? vou indicar um filme que eu assisti recentemente, muito bom. Capitão Fantástico. Muito bom Capitão aí pra Fantástico, galera. sobre o que que A é? galera, Fala a pra galera gente. vai curtir, a galera vai curtir. Rapaz, é um filme assim. Eu não sei se o gênero dele é drama, mas é um filme que tem é uma filosofia, entendeu? Você vai, vai ter uma dicotomia. O que que você vai achar certo, o que que você vai achar errado, e o filme vai lhe mostrar que tudo pode estar certo, como tudo pode estar errado, pô. É muito bom mesmo. Assisti pouco tempo. Ah, entendi. Ele não tem na Netflix, mas ele tem no YouTube legendado em HD, pô. Porra, tão Top. suave. Muito Qual é suave, dá assim, pra seu, qualquer pessoa assistir. qual é assim, seu vídeo parou aí, não sei se você tá ouvindo a gente, tá de boa? Tá, pô. Sei que. É, O teu vídeo vídeo travou aí mesmo. travou aí, mano. Tenta desativar o vídeo e colocar de novo aí, só pra ver se volta pra Mas tá gente. ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo, mas o vídeo tá Ah, parado. estamos Viagem, mano. ouvindo aqui de boa. Ajeita aí, pô. Pô, agora o vídeo travou mesmo. Deixa eu ver aqui. Desativa o vídeo aí e volta. Desativando, pô. Aí, vê se foi. Voltou? Foi, Agora, foi, tá suave, tá agora suave. você só ajeita aí pro seu rosto certinho. Tá de Tá boa. suave. Mas então, mas e você assim, o que você tem pra gente aí? O que você indica nessa semana? Mano, eu já tava até pensando agorinha, sem ideia quase nenhuma, aí eu lembrei do filme do Garrincha, mano. Estrela Solitária, o nome. Assisti umas 80 vezes, mas é interessante pra caramba a ideia de Pô, muito futebol, bom. né, assim, Nunca dele, assisti, sobre nunca a assisti. vida dele, Nunca, assim, nunca relacionamento com a assisti Elza também. Soares. Essas paradas é maneiro, mano. Bom demais. Nunca assisti também. Vou Pô, botar na da lista hora. aqui. É isso aí, muito bom. Mano, eu também tô bem sem ideia, mano. Bem sem ideia mesmo. Eu não Tá sei. sol, hein, E mano? agora que eu vou indicar? Mas vi uma foto hoje aí, lá no Facebook, lá, então vou indicar o filme Lobo de Wall Street. Cara, que filme espetacular. Quem conhece sabe, Muito mano. bom. Puta, É, muito esse eu bom. já assisti também. DiCaprio foi Muito top. absurdo. Pra mim, ele foi melhor nesse filme do que no filme que ele ganhou o Oscar, naquele É O o Regresso. regresso. Eu achei Eu que ele também foi achei mais melhor. absurdo nesse, cara. Eu achei Eu que ele foi também. muito fera, mano. Muito fera mesmo. Então Pô, fica, eu também. fica essa indicação pra vocês aí. Mas enfim, vamos falar de futebol, que é o que interessa. E hoje vai ser só sobre o Barcelona. Quem torce pro Barcelona aí e ficar puto, eu não quero nem saber. A gente vai falar só de Barcelona, porque eu acho que poucos torcedores estão felizes
com essa fase atual do nosso time aí, tomando muitas remontadas, um futebol que não é vistoso, que não é de Barcelona, historicamente, e a gente vai conversar um pouquinho o que o Barcelona tem que manter e o que o Barcelona tem que mudar para que a gente tenha tempos de ouro novamente, velho. Porque desse jeito não dá, cara. Ô, duas remontadas consecutivamente é triste, mano. A do Liverpool, mano, me quebrou no meio, cara. Também, a do Liverpool me deixou assim, por dentro eu fiquei uma semana assim, velho, perdido, sabe? Foi muito difícil. Mas assim, cara, a questão, o maior problema do Barcelona, que apresentou nessas duas remontadas, foi totalmente psicológico. Ponto. Completamente. Completamente psicológico. O time estava bem nas duas temporadas, assim. Não era o melhor futebol do mundo, mas era ajustado. O Valverde tinha um time ajustado. Todos os jogadores gostavam dele. O time se defendia bem, mas duas vezes caiu nessa questão do psicológico. Pô, porque contra o Liverpool, por exemplo, a gente perdeu muito gol, cara, no Foi muito segundo bom jogo. mesmo. Desde o A início, gente, cara. Desde o início. a gente perdeu muito gol, pô, entendeu? Aí eu acho que bateu quando o time tomou o segundo gol, morreu. Mano, e o pior gol foi aquele gol se eu não me engano, foi o último, que foi naquele escanteio ridículo, cara. Sim, Ridículo. Todo ridículo, mundo de ridículo, costas. E, mano, eu ridículo. falo, eu posso estar sendo. Eu posso estar sendo tipo um daqueles caras tiozão, tá ligado? Mas eu acho que se a gente tivesse Puyol, Mascherano, a gente não teria tomado essa virada, não, cara. Não, cara, falta isso ao time, com certeza. Eu já falei muitas vezes isso com meus colegas e tal, com quem torce pro Barcelona. Falta um cara assim, pô. Nem que seja um técnico assim, entendeu? Por isso que eu anseio tanto pela volta de um técnico que tenha uma relação com o Barcelona, que seja motivacional, que já tenha uma história no clube, tudo isso. Por isso que Xavi é a melhor alternativa para mim, né? Cara, Então, ontem eu mas você tava não acha falando que. justamente isso num Mas vocês não grupo. acham que seja muito cedo pro Xavi? Isso aí a gente discute um pouquinho mais pra frente até. Mas só pra Sim, complementar aqui rapidão. Ontem eu tava falando num grupo, tava até na hora trocando ideia, tava o Flavinho Cavalo também e tal, a gente corroborando da mesma opinião, com o seguinte, eu falei, é, a gente tava falando sobre aquela questão, do Messi tá evoluindo como líder e tudo mais. E aí sim, eu falei uma coisa, tem coisas que faltam no Barcelona e eu dei o exemplo justamente do Mascherano. O Mas ele era tipo aquele capitão que ele era nato, né, velho? Ele sim, fazia de tudo ali e ele saiu de volante, virou zagueiro. E ele não era só um cara nato como capitão. Ele era um líder de setor também muito bom. Ele jogava de primeiro volante e virou sim. zagueiro. Então, se a Muito gente for bom. pegar a última vez, assim, alguma das últimas grandes temporadas do Piquet foi enquanto tinha ele, porque ele é É, aquele cara que ele é organizador da defesa e do sistema defensivo num todo. O Puyol também fazia isso, e ele era aquele cara que crescia para peitar os caras, para brigar. E isso. não só nisso. Tinha o Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique não era o técnico que a gente mais gostava, mas o Luiz Henrique ele não era um cara que ficava baixando a cabeça para ninguém. Então, se a Ele gente era for bem elétrico, né, cara? depois, É, exatamente. Então, se a gente for pegar o depois, somando isso, a gente, além de perder é. o Mascherano, que foi um grande líder pós-Puyol, e também o Xavi na época, desse tipo de liderança, aquele cara que Sim, organiza o time quase exatamente. tudo. O Barça não teve mais isso. Aí nas últimas temporadas aí meio que o Messi passou a se forçar a isso, mas não E o adianta a gente Stegen, né? querer, O Stegen acho muito É o importante nisso. isso. não adianta a Eu gente já vi querer os cobrar jogadores uma coisa falando. do Messi que não era costumeira dele. Ele está sendo tipo, forjado um líder agora, quase no fim da carreira dele. Mas a gente cobrar uma coisa dessa dele. Aí você vai esperar o que do resto? Não tem, é o Messi e o É, Stegen os Pi- principais. Busquets ele não consegue. O Piquet eu pensei que ele ia ter mais esse papel, mas só Exatamente. que Piquet que ele tem também essa não garra consegue política, né? exercer. Ele tem a garra política, né? Ele é um representante da Catalunha. Ele e Guardiola são fortes na causa. Não conseguiram. Agora, o Stegen, eu já vi vários jogadores, inclusive viu tanto o Valverde como o Setien falando, como chamava atenção essa questão dele de motivar os jogadores. Inclusive no 6-1 de 2016 2017 contra o PSG, o Stegen foi muito importante nisso. Na hora que tomou o gol, eu falei, cara, que incrível, né? Ele estava no seu terceiro ano de Barcelona e ele já se comportava daquela maneira. Tipo, todo mundo ficou abalado e o Stegen estava lá
Pô, foi muito legal. Agora, sobre o Luiz Henrique, eu sempre fui um cara crítico dele. Eu fui um crítico do Luiz Henrique desde a sua segunda temporada, porque ele meio que, o Barcelona, ele sempre jogou no modelo posicional, né? O jogo de posição. E o Luiz Henrique meio que quebrou isso, ele alargou muito. Eu acho que o Iniesta parou muito cedo por causa disso. O Rakitic também perdeu nível muito rápido por causa disso. O próprio Busquets teve uma derrocada absurda e voltou a jogar melhor que o Valverde, porque ele meio que quebrou essa questão do jogo de posição. E ficava um time muito dependente do MSN, entendeu? Sim, isso é Não, fato. concordo É, completamente. Era só bola nos Total. três, velho. O é, tempo eu inteiro, o acho. tempo... Até Então, mesmo no título da UCL na 14-15, foi justamente, é igual eu falei, o Mascherano ele jogava com o Piquet, aí tem um adendo do Piquet nessa questão. Vocês falaram, ele é um líder político e tudo mais, só que o que acontece com ele? Ele é um cara que, para dentro de campo, é outro exemplo. Quando a gente perdeu os pilares de defesa, assim, de liderança, também ali, o Piquet ele meio que teve que virar aquele principal homem da zaga da defesa. Fora o goleiro, Sim, ele virou o principal cara. E o Piquet como principal cara, ele é péssimo. Ou seja, o Piquet ele é muito bom, principalmente quando ele tem um outro cara do lado dele que faz ele crescer. É aquele tipo de sim, zagueiro. E aí, quando ele parou de ter, o Galvez jogar um Titi. Então era o Piquet que tinha que fazer do um Titi um outro cara. Porque sim, entendi. não adianta ele esperar do um Titi alguma coisa a mais. Só que o Piquet ele é um cara que ele é maluco. O que acontece? Ele gosta de sair correndo, ele gosta de ficar indo lá para frente. Hoje mesmo, por exemplo, velho, o jogo não tava nem faltando 10 minutos para acabar, ele já tava lá no ataque, já tinha virado centroavante, faz aquelas doideiras Sim, dele. Aí, ou sim, seja, ele fez isso mesmo. quando você tem um cara que ele organiza a defesa primeiro, o Piquet ele poderia, entre aspas, fazer essas doideiras dele com muito mais tranquilidade. Mas quando agora é o Piquet que é o cara que deveria ser o cara que organiza a defesa, ele mete o louco, vai para frente, e é só ver o tanto de vezes que a defesa do Barcelona é pega desorganizada. E Foi, não só nisso. fica O exposto. maior exemplo ali para mim, dessa temporada que eu vou falar assim, fácil de cabeça um gol, foi contra a Inter. Primeiro, a defesa do Barça marcando toda tosca lá na frente. E aí, beleza, o Lautaro Sim, recebeu de costas, o Piquet foi lá no meio campo fazer a falta. Aí, ou seja, quando tinha um cara que organizava, o Busquets também guardava a posição dele da forma correta e ele sim, tinha um ponto de central ali. Nisso, o Busquets ele estava lá tentando ajudar lá no meio campo com o Rakitic, sei lá quem diabo que estava armando. Aí saiu o Piquet e o Lenglet para dar combate onde o volante tinha que estar. Aí o Piquet fez uma falta ali. Cobraram rápido, o Lautaro foi embora e fez o gol. Ou seja, saiu sim, nas costas do Lenglet também, que estava lá na frente. Então, se a gente for sim. pegar, depois disso a gente perdeu. Então, além da organização defensiva ter ido pro buraco, não só culpa do treinador, porque quando tinha um cara que fazia isso dentro de campo também ajudava. O nosso meio Com campo certeza. não fala nada, porque tem tempo que o meio campo não joga bem, não é organizado, não é compacto. Então, se a gente for pegar, na época do Luiz Henrique, apesar de tudo, tinha. Porque o Mascherano ele era um ponto ali na defesa, organizando tudo, o resto. Mais à Sim. frente, um pouquinho, apesar do Xavi estar no banco, ele era um grande líder, e o Rakitic conseguiu chegar no meio campo, que também se jogou encaixado, e a partir disso o MSN estourava. Era bola nos três e E amém. tinha, e tinha um Iniesta, né? Que na temporada do triplete foi na Champions League, foi incrível. A Champions League que o incrível, Iniesta fez realmente. do triplete foi inacreditável o que ele Foi a jogou, última cara. temporada dele que foi Foi o, me- acima, né? foi o Foi. melhor jogador da final. E a Foi partir dali, 5 assistências. Jogou muita Foi bola absurdo naquela mesmo. Champions. a Então, mas partir dali, velho, de perder esses caras, a gente perdeu o Iniesta bem no meio campo, e lúcido, não só fisicamente quanto mentalmente. A gente perdeu um Mascherano que organizava a defesa e chegou um Titi. E aí ficava, tipo, ele com o Piquet batendo cabeça. A gente perdeu a organização de tudo. Aí o próprio Luiz Henrique não soube como organizar isso. É só ver como exemplo quando tinha jogo que tô sem nada para fazer, eu vou jogar no 3-4-3 porque sei lá, vai que a É, gente consegue. Então, tipo assim, segura a onda, bola no MSN, amém. Quando conseguiu é. marcar o MSN, a gente perdeu a organização do resto, acabou. meu, O- e pior que, tipo assim, a gente tem dois zagueiros que eles não são zagueiros ruins, que é o Lenglet e o Umtiti. Porque, Mano, sim. coloca eles pra jogar com o Van Dijk, cara. Eles iam é, subir o nível, tipo, de uma forma, de um jeito Se não, eles absurdo, são cara. bons. Eles são Eles são bons. O muito Lenglet é bons muito bom. zagueiros, tá ligado?
O E Lenglet eu, mesmo fez uma partidaça, velho. e O eu Lenglet sempre falo, fez. O Lenglet é muito bom. O e eu Lenglet, sempre ainda falo, mais com a bola. e eu Pode sempre falar, pode. falo E eu sempre falo que, tipo assim, que ele costuma cobrir essas cagadas do Piquet, sendo que era para ser o contrário. O Piquet, o cara mais experiente, ele que tinha que dar essa cobertura pro Lenglet. E vem sendo o contrário já, tipo, essas 2 temporadas. Então eu acho assim. O que vocês acham que tem que mudar? A gente tem que trazer um cara para jogar com o Piquet ou um cara para jogar com eles dois? O que vocês acham que tem que ser Que feito? seja, é o que eu penso a mesma coisa, justamente porque o Lenglet é muito bom zagueiro, mas é aquilo que eu usei de exemplo. Ele não é um zagueiro que faz o companheiro subir de nível. E o Piquet também nunca Sim. foi. O Piquet ele sempre foi um cara que ele jogou melhor quando ele tinha alguém. Seja o Puyol, seja depois que o Puyol saiu, por exemplo, da seleção e o Piquet passou a jogar com o Sérgio Ramos e tudo mais. Mas quando a gente depende que o Piquet seja o pilar central, como eu disse, não é, porque o Piquet ele é maluco das ideias, tá ligado? Agora sim, ao mesmo tempo, eu não acho que tenha que existir que tenha que agora pegar um defensor e colocar o Piquet no banco. Eu acho que tinha que ter um jogador jovem, como a gente tinha, ou tem. O Todibo ainda é nosso, é emprestado? O É Todibo, emprestado. o Todibo é emprestado, né? Então a gente ainda tem. Ele é direito, joga na posição do Piquet. Ele é um bom jogador, cara. O Todibo é um bom jogador. Inclusive foi muito bem no Schalke. Tava jogando muito É bem no mesmo. Schalke. E eu acho que assim, o Barcelona não precisa exatamente comprar agora um zagueiro estrela grande para entrar no lugar do Piquet. E também não acho que os problemas defensivos estão tão grandes assim. Para mim, o maior problema do Barcelona o psicológico são três coisas. O psicológico, que é a pior parte para mim de todas, que se não fosse o problema psicológico, a gente teria uma Champions League. A última Champions League a gente teria ganhado. O problema psicológico, a questão do meio campo que não cria e só tem volante, pô. A gente só tem Só tem volante, cara. volante. Exatamente. Pô, Eu tava a querendo gente só chegar tem nesse volante. ponto. E a questão também é uma coisa que eu bato na tecla há muito tempo. O, os caras confiam demais no Messi. Claro que o Messi é o melhor da história, é gênio. Só que os caras depositam tudo no Messi. Eu já vi diversas bolas que podiam virar, podiam tentar um passe mais difícil, podiam tentar fazer qualquer coisa, mas só que insistem em tocar pro Messi, até com o Messi marcado, com o Messi em uma posição morta, uma posição ruim. Eles parece que esquecem, cara, vê ali, ó, foda-se. O Messi tá ali, vou tocar nele pra ver o que ele vai fazer. Os caras É isso precisam de mesmo. mais, entendeu? Acho que os Pior caras que precisam de mais. Pior que, tipo assim, isso sempre aconteceu pela seleção. Na seleção, todos os jogos é desse jeito. É tipo, bola no Messi e acabou. Sim, Mano, o é. Di Maria, eu não sou fã dele. Eu não sou fã do futebol do Di Maria, mas ele é um cara, tipo, consolidado. Foi muito bem no Real Madrid, vai bem pelo PSG. E, mano, na seleção é bola no Messi. Aí tem Agüero. Bola no Messi também. Bola no Tipo, Messi. um dos melhores jogadores, tipo, pro lado do City, tá ligado? Então, tipo, de alguma forma, isso acabou chegando no Barcelona também. E isso, tipo, me preocupa muito, cara, me preocupa muito. Por isso que eu acho que eu não acho que o nosso problema seja, por exemplo, trocar o Suárez, cara. Eu não acho que talvez nosso problema seja trocar o Suárez. Porque talvez se a gente tem mais um cara, por exemplo, seja Neymar, seja De Bruyne, que divida com o Messi essa questão de criação, de Eu, segurar a bola, criar, eu acho que já muda muita coisa. Pode ser que o Soares volte a brilhar, entendeu? Mas eu aí a acho que é gente vai maior que chegar eles. em outro ponto lá na frente, tá ligado? Por exemplo, igual o Zé disse, que não é uma questão de trocar a zaga. Querendo ou não, mano, igual a temporada passada. A temporada passada do Piquet não foi ruim, velho. Não foi ruim, é isso aí. Na Foi uma boa realidade, temporada. Barça tinha sofrido 2 gols até chegar em Enfield, por exemplo. É. Aí foi lá e tomou 4, ficou 6, tá ligado? Então, tipo assim, quebrou. Mas não tinha E sido não uma temporada foi, e não foi por problemas defensivos, foi por questão psicológica. psicológica. Aí o que que Psicológica, acontece? cara. Coloca. Aí, tanto que no fim da temporada passada, eu lembro que o Moisa, que geralmente ele grava com a gente, mas não tá hoje, ele até falou, cara, eu acho que dá pra segurar o Piquet mais uma temporada, o Lenglet é um bom zagueiro, beleza. O Alba, depois de Enfield, ele virou um outro lateral, ficou muito ruim, mas até aqui nessa volta da pandemia eu tô elogiando ele. Voltou Pra mim, ele bem, voltou voltou bem, muito bem voltou nesses muito 3 jogos. bem, voltou Lateral muito bem. direita tem tempo que falta, porque a gente tem jogando muito tempo com o Sergi Roberto, e aí você junta. Então, O Piquet, ele gosta de subir muito. O Sergi Roberto é uma avenida, então sempre o Piquet vai tomar nabo por causa do Sergi Roberto, muitas vezes.
E aí, pô, muitas vezes você vai deixar o Piquet sair de mano, a gente tá morto, porque o Piquet é lento. No geral, É, qualquer centroavante que sai, qualquer atacante que sai de mano com um zagueiro já é caixa, mas com um zagueiro lento igual o Piquet, por exemplo, quebra. Aí o que acontece? Não é a defesa em si, individualmente, é o posicionamento defensivo que é muito ruim. E aí isso tudo passa pelo maior pilar do time, que é onde? Que é o meio campo, velho. Se você tem um meio campo que é desorganizado, o seu ataque não é municiado, só que a diferença no Barcelona é que tem o Messi. E é por isso que as é, coisas são diferentes. Você imagina se não tem o Messi, o que ia virar esse time? E do meio campo para trás, se ele também não é organizado, a defesa fica uma zona, cara. e Acho que o, o Xavi sempre falou isso. É uma coisa que eu vi ele falando uma vez, que o ponto principal ali é no meio campo, cara. Ou seja, é o seu termômetro. Se o seu time é, vai bem ou vai mal, vai depender do seu meio campo. Pelo menos na parte coletiva, tá ligado? Concordo. o que eu falo assim, para mim é sempre o maior problema é o técnico, não é a questão do técnico, não é de um grande jogador. Eu não acho que, inclusive, eu sou totalmente contra a vinda de Neymar, totalmente contra. Eu particularmente, né, sou totalmente. Primeiro, pelo que ele fez com a gente, nos indenizou, nos largou em um momento super difícil. Depois, aquela derrota para a Juventus foi super difícil. Ele nos largou naquele momento. É, e ainda, uma volta de Neymar ia ser péssimo para a base, para os jogadores de base. Ia ser péssimo para a evolução do Ansu Fati, por exemplo, que é uma Sim. joia, que é um... Cara, aquele último gol dele, eu fiquei empolgado de um jeito, porque pô, um jogador de 17 anos ter aquele nível de consciência é absurdo. É E, absurdo, cara, muito consciente. E não sei fora que quem ele fala. é bem lúcido, E, assim, tipo, e até quando assim, ele cai pra cima dos zagueiros, assim, e ele sempre ele é procura um muito Messi, cara. lúcido. É. E agora, assim, e o maior problema, o que eu falo dos meio-campistas do Barcelona, eles não atacam o espaço, cara. Eles ficam ali na faixa central do campo tocando a bola, só mantendo a bola, só isso que eles fazem. Então, eles não atacam espaço. Se você não atacar espaço, você não vai gerar espaço. Isso é. Se assiste, por exemplo, pega um jogo do City para você ver como é que o Gundogan, o Davi Silva e o De Bruyne se posicionam. Eles estão toda hora buscando as pontas, atacando o espaço, Sim. entrando, ficando entre as linhas também. O meu campo do Barcelona não faz isso, então vai ser só vai ficar tocando pro lado, cara. Não tem jeito. Quando você assiste o jogo, você fala, velho, da onde o cara vai tirar um passe daí? Parece que é impossível, né? Aí do nada o Messi vai lá e tira, porque ele é gênio. Mas você vê outro cara e você fala, da onde o cara vai tirar um passe daí? Os caras não atacam o espaço, pô. Precisa de um, de um técnico que force isso, pô. Que dê autonomia aos meio-campistas, que converse com os caras, falaram. Porque, pô, eles só querem tocar pro lado, tocar pro Messi. Aí não adianta, cara. Não Pior que adianta. era isso que a gente tava falando, né, assim, que no jogo contra o... Não sei se é nesse jogo, no outro, entrou aquele Puig no jogo, e, mano, a primeira coisa que ele fez foi tocar e já sair pra cima do... Tipo, pra cara do gol, tá ligado? E, mano, Pronto. isso nenhum dos nossos três volantes assim mais avançados fazem. O Arthur, Vidal ou o próprio Rakitic, tá ligado? Então, eu acho que ele tem 19 anos ou 20, né? 20 anos, eu acho. Então, mano, ele entrou com 5 minutos, ele já fez tudo que os três não estavam Então, fazendo em várias partidas. Aí ele perdeu o gol, tudo, foi escanteio. E na volta ele já pegou a bola e já chutou a bola no gol. já É chutou, muito então, diferente. tentou. O cara quer mostrar serviço. Então eu acho que ele tem que ter mais oportunidade justamente por causa disso. Porque ele tá trazendo algo mais, algo diferente do que a gente não tem. Mesmo que erre, tenta, pelo menos. Aí que tá a questão. Eu acho os meio-campistas do Barcelona, igual no nosso grupo lá, o Levi mandou aquelas coisinhas lá para amolar a paciência, que tá um dado que os caras da Curiosidades Plus, eu acho, Curiosidades Europa postaram, do quanto de Uhum. criada do Arthur na época do Grêmio aqui, e o quanto de chance criada dele nessa temporada da La Liga. Tive umas discordâncias, só que a questão é, o Arthur, ele, claro, a gente tem a questão do nível Brasileirão e nível La Liga, e o contexto de como é que ele jogava pro Grêmio, né, com os caras fazendo a dele, segurando a onda para ele Sim. ficar só focado com a bola, e no Barcelona que a gente tem um meio campo que não é organizado tem tempo, ok. Só que o que acontece? Falta um pouquinho de personalidade, cara. É isso. Beleza, não tem, é igual, um exemplão, o De Jong, quando ele chegou, eu lembro nos amistosos que ele chegava,
ele pegava a bola, ele tocava, ele já passava no espaço vazio. E era engraçado na pré-temporada ver, e nos primeiros jogos da temporada, que ele fazia as coisas, principalmente quando a bola chegava no Rakitic, cara. Ele dava a bola no Rakitic, ele já passava no espaço vazio. Aí o Rakitic faz sempre aquela desgraça que ele faz. Ele pega, ele dá 2 passinhos de caranguejo pro lado e ele toca a bola para trás. E o De Jong, eu lembro, é clássico, tipo, teve um lance que ele fez, ele correu, passou, fez tudo certinho. E o Rakitic deu a bola para trás e o De Jong deu aquela, tipo assim, é algo que é muito estressante no meio campo do Barcelona um todo. Aí, por exemplo, o Arthur, ele pega e ele não progride, ou às vezes ele até tenta. Mas aí entra uma coisa. Hoje foi um exemplo. O Barça estava todo só posicionado em alinhamento, porque o Sevilla fez uma marcação desgramada ali, fechou o meio. E o Barça só ficava a bola para cá, volta para lá. Vai para cá, volta para lá. Aí teve uma hora que o assim não sai gol. Ele deu uma forçadinha para ir um pouco para frente. Aí na hora dele passar, ele olhou para um lado, não tinha ninguém. Eu pro outro, tava todo mundo marcando a mesma posição. É outra coisa que falta no meio campo do Barcelona, que é o que? A movimentação. Talvez se o De Jong tivesse, ficaria um pouco diferente. Mas até ele perdeu um pouco disso depois que ele chegou no Barcelona. É isso, exatamente isso que eu falei. Pô, De Jong vai mudar isso. Era o que eu sentia. Para mim, o cara que ia mudar isso era o De Jong. Por quê? Ele jogava de primeiro volante, às vezes até de zagueiro com o Ten Hag no Ajax, só que ele era incrível nas trocas de posições. O cara corria o campo inteiro. O De Jong estava em todo lugar do campo no jogo do Ajax. Eu cantei, né, velho? O cara estava em todo lugar do campo. O De Jong em todo lugar do campo. E no Barcelona ele só fica guardando posição. Aí, pô, ele não tá aproveitando o talento dele, pô. Ele tá jogando o talento dele no lixo fazendo isso, entendeu? Eu não sei se é por questão técnica, se é o técnico que pede isso, não sei. Mas, pô, esse estilo de jogo, que é só guardar a posição, tá ultrapassado, cara. Não tem, ninguém mais usa, o Guardiola não usa mais. O Guardiola começou com isso, mas o Guardiola não usa mais. Ninguém usa mais. Você vê o Ten Hag agora, apareceu para a mídia e estourou com um jogo totalmente diferente, que são troca de posições. E o De Jong, mestre em fazer isso, não faz no Barcelona. Ele tá jogando o talento dele no lixo, pô. Pior que, tipo assim, eu tava lembrando aqui agora, e uma das poucas vezes que ele conseguiu fazer isso foi naquele golaço do Suárez que ele dá. Que ele toca a bola na ponta, e aí aparece, pega a bola de novo e dá um tapa no Suárez. Isso é um golaço. E, tipo, foi uma das poucas vezes. E, tipo, dá pra ver que se ele fizer, funciona. Mas, infelizmente, eu não sei se é por conta do nosso técnico e tudo, que, tipo assim, ultimamente tá bem pouco mesmo, cara. Tá um pouco complicado no geral. Ele jogou um pouco melhor com o Valverde do que com o Setien, o De Jong. O De Jong jogou um pouco melhor que o Valverde. O início do De Jong foi até promissor, assim. Tipo, ele começou bem, fez gol, o gol com passe de Ansu Fati até. Deu esse passe, ele tava até bem com o Valverde e tal. Mas só que o time do Valverde também tava totalmente saturado, não dava mais. Não dava mais. Cara, o Flavinho postou. Eu até mandei no grupo esses dias, nos grupos aí no WhatsApp, o mapa de calor dele quando ele estava no Ajax e quando agora no Barça. Você pega no Ajax o ponto, quase que a intermediária defensiva toda do time está preenchida por ele, porque o cara rodava tudo e alguns outros pontos. No Barça, você vai pegar, tem mais ou menos os lados um pouquinho mais preenchidos nas partidas dele. No campo ofensivo, a meia esquerda, ou seja, ele fica um pouco mais puxado às vezes para a esquerda, e é o que mais tem, e no outro lado também um pouquinho para a direita, onde mais está vermelho. Então você vê, e eu lembro de partidas ali no início, apesar de tudo com o Valverde, que o Valverde colocou ele, tipo, que nem o Setien tá fazendo com o Vidal meio que agora, forçando quase que o cara fosse um ponta direita, volta e meia, e tinha jogos que ele quase que virava um ponta esquerda, é uma coisa completamente... Pô, o cara é primeiro volante. Ele é primeiro volante. Ele jogou até de zagueiro, cara. Ele jogou de zagueiro com o Ten Hag várias vezes, entendeu? E aí é dureza, muita gente não quer aceitar, mas é a realidade, porque onde ele melhor rendia era jogando na do Busquets ali, né, cara? E no passe eles... Mas assim, o que tem gente... Eu não sou a favor em, por exemplo, Busquets no banco. Eu não sou a favor. Eu sou fã do cara. Pra mim, ele ainda é um dos mais regulares. Teu áudio tá cortado, não tá, não? O áudio dele tá cortado, não tá, não? É assim, você tá por aí ainda?
E, Mas pode prosseguir, aí, José. ó, o Busquets, muito bem, cara. Ele ainda tá muito bem nessa temporada. Ele não tá com o mesmo nível, mas, claro, porque não dá para atingir o mesmo nível do auge. Só que ele ainda tá muito bem, super regular. Ele ainda tá super regular. Só que não é necessário tirar o Busquets para o De Jong jogar, porque para isso é só a gente utilizar o que o técnico do Ajax utilizava, que eram as trocas de posições. As trocas de Os meio posição, exatamente, cara. os meio-campistas trocando de posição, cada um podia aproveitar melhor o seu jogo, entendeu? Cada um podia aproveitar melhor o seu jogo dessa maneira. Mas, pô, Peraí, o time. ô, Coyan, assim, você tá mudo, mano. Você tá por aí? Você tá mudo. O áudio cortou. Acho que ele tava falando pra esperar, mas pode Não, prosseguir aí. eu Ah, tava sim. dando beleza, eu tava com a minha irmã, tá Sim. ligado? Ah, Aí eu sim, Ah, assim, tá. tenho. suave, suave. Segue aí, Não, José, eu foi tô. mal. Então, tava. Porque quando você tem jogadores que rendem melhor em uma determinada posição, é só você utilizar o sistema de troca de posições. Só que o time do Setien é muito estático, cara. É um time muito estático. E se você pode aproveitar o Busquets e pode aproveitar o De Jong tranquilamente, pô. É só você fazer o certo. Agora, com um time estático desse jeito é impossível, porque todo mundo guarda a posição, pô. Eu tô pensando numa Enfim, coisa aqui, rapidinho. Se a gente for pegar base, como jogar, seria tipo. Dá pra você fazer um 4-3-3 também, ou um 4-2-3-1, entre aspas, vamos colocar. Ou no 4-3-3. Vamos supor que chegasse um Bruninho no Barça. Ou um outro meia que seja mais armador. Ou até mesmo o Arthur. Se ele, tipo assim, ao invés de ficar aquela coisa que o Barça joga naquela base que quase todo mundo usa, que é um tripé no meio campo. Que é um Sim, primeiro à frente da zaga e dois à frente, né? E é sim. um mais para a direita e um mais para a esquerda. O Barça tem tempo que é só isso aí. Então, a forma que eu mais vejo, assim, que eu acho melhor de fazer um uso do tanto do Busquets quanto do De Jong juntos, é o que o Busquets ele segurar mais a onda mesmo na saída e tudo mais, ele ser um cara para ficar um pouco mais tranquilo, mais perto da zaga. O De Jong ele ter mais liberdade para girar, mas ao mesmo Hum, tempo ele ser tipo o cara, ao mesmo tempo que meio que ao lado, pouquinha coisa à frente do Busquets, entre aspas, um posicionamento sim. inicial, mas um cara com liberdade para girar, mas ao mesmo tempo ele ia ter que trabalhar muito pro cara que estivesse à frente. E aí seria tipo um meio-campo que, obviamente, com fôlego, que vai criar, vamos supor, um De Bruyne, um cara que cria, é um cara que arma, um cara que aparece no ataque, que chega, que chuta, mas ao mesmo tempo ele Sim. tem a composição defensiva dele. É a melhor forma de utilizar. Mas nessa forma do E, Barça, de o Busquets primeiro e dois ao lado, aí um tem uma responsabilidade de marcar junto com o lado esquerdo, o outro com uma responsabilidade de marcar pelo lado direito ou de armar pelo lado direito pelo lado esquerdo, isso eu acho que mina demais os caras. é, outra ideia que existe, assim, foi que um amigo meu, eu não sei se você conhece, o Kaique conhece, que é o Hudson. O Hudson. A Armou. gente. Tá, vocês estão ouvindo aí? quer tocar nesse ponto, tô. Então, a gente estava discutindo sobre isso, que é a questão do 3-4-3, entendeu? O time poder jogar em um 3-4-3, que isso seria melhor se em uma possível vinda do Neymar, porque estava tendo aquelas questões do Neymar voltar e tal, e aí isso seria melhor em uma possível vinda do Neymar, em que tanto o Busquets quanto o De Jong, não sei, eu acho melhor de antemão o Busquets, né? O Busquets ia fazer a espécie de um zagueiro central, entendeu? Ia jogar o Busquets, o Lenglet e o Piquet. E todas as funções que o Busquets opera hoje ia ser meio que desnecessário. Ele ia ficar mesmo com a função da saída de jogo. É isso. Enquanto o Barcelona ia jogar ali, você pode utilizar o Alba na ala, que é muito bom. Você pode, num 3-4-3, você pode jogar até com 4 atacantes, que não tem problema. Se, por exemplo, jogar né, na frente Suárez, Messi e vamos supor aí, e Griezmann, quer dizer, Suárez, Messi e Griezmann na frente, e em uma das alas você pode usar o Dembélé. O Dembélé já fez isso com o Valverde uma vez. Ele jogou uma vez no 3-4-3, preenchendo esse lado do campo. Ou também utilizar o Semedo, o que seja. Mas o 3-4-3 dentre todas as formações, ela é a que mais possibilita coisas, entendeu? Eventos distintos. É o 3-4-3. Mas também,
E isso é a formação do próprio Setien, pô. O Setien usava ela no Betis, entendeu? Pior que, tipo assim, esse é o ponto que eu quero chegar, que como mudam quando eles chegam no Barcelona. Se você pegar os times, tanto do Setien, tanto do Valverde, eram completamente diferentes do que eles pregam no Barcelona. É isso que eu não Sim. entendo. É uma pressão interna, que é o time que não aceita. São questões que a gente não sabe, cara. Mas, tipo assim, eu acho muito esquisito, de verdade. Porque, tipo assim, tanto que ele até testou já, né? Se eu não me engano, em alguns jogos, essa formação de Logo no 3-4-3. início, logo no início ali, só que foi, tipo, muito ruim. Mas é um ponto que eu chego o seguinte. Pro Só que Setien, demora pra cara, encaixar, ele tinha que pelo menos tentar exatamente. insistir, cara. O Setien, eu acho que agora era muito ruim. Ele, tipo, tinha 6 meses aí de contrato pra ele tentar Sim, mostrar o sim. serviço. Então ele meio que vai ter que fazer um arroz com feijão. Tipo Sim, assim, é ó, vou foda. jogar a Labaça, fazer o melhor que eu puder. E beleza, se eu renovar, aí eu posso tentar dar uma pré-temporada e É. depois encaixar uma coisa. Agora o Valverde é muito louco, porque na primeira temporada dele, não entendi, porque igual o Kaique fala, ele tinha um estilo de jogar já no Bilbao mesmo, por exemplo. Ele tinha um time completamente diferente, era um time que jogava É. certinho, que marcava Muito bem, intenso. era um time que tinha intensidade, que tocava passa-bola. Então, tipo assim, pô, é unir o útil ao agradável. O cara chegar no Barcelona, ele vai ter toda a liberdade do mundo para ele fazer justamente o que ele fazia. O que acontece? O Valverde teve muitas vezes que ele jogou, maioria na realidade ali na primeira temporada dele, no 4-4-2 e, Sim. e, e de um jeito assim, que o Barça virou um time, entre aspas, de um jeito de jogar comum, assim, um jeito clichê do mundo, que é tipo, não, Pragmático, né? não tem aquela coisa, nós somos o Barça, nós temos que fazer isso e aquilo. Não. O Barça dava a bola para os outros, o Barça terminou inúmeros jogos com menos posse de bola, mas não por exemplo, eu lembro contra o Bayern na 14-15, o Barça terminou com menos posse de bola no jogo, mas ficou ali 51-49, variava por os dois lados. Mas por quê? Porque pegou um time que também era chato com essa questão. E E era o era time do treinado pelo Guardiola, né? pelo Pepe, então era outra coisa. Mas ali, com o Valverde, era uma coisa que às vezes era intencional. O Barça dava a bola e jogava no contra-ataque. Então, tipo assim, aí na época muita gente elogiou, o Valverde, ele mudou o Barça porque ele tá fazendo uma coisa que ninguém faz. Ele tá jogando no 4-4-2, ele tá terminando com menos posse de bola, ele tá jogando um futebol pragmático e por vezes jogando por uma bola e ganhando os jogos. Tanto que não à toa quase que ganhou uma La Liga invicto, né, cara? É. E de repente, não sei o que foi acontecendo, foi Mas pragmatizando é, mais ainda. é porque isso aí é que vem a pergunta. Será que é realmente culpa do cara? Então, Ou será que esse não é ponto que eu culpa quero dos. chegar. Será que não é culpa dos medalhões também? Eu penso, Eu É. aposto mais que seja culpa, tipo, desse grupo que não quer aceitar esse novo jeito de jogar, e até por parte de, tipo, diretoria, Porque, por ter porque aquela assim, filosofia. não. O maior problema, é claro, é a diretoria vagabunda, né? É a diretoria. O Bartomeu é um bandido, ele tá acabando com o Bartomeu e o Pepe Segura estão acabando com a nossa base, estão destruindo o cruyffismo. É, inclusive, já tem as bandeiras brancas no estádio, que é para ele, que é um protesto para a diretoria sair. O Bartomeu, realmente, ele é o grande culpado disso tudo, é o Bartomeu, com certeza. Ele é o ladrão. Tipo assim, esse cara tem que perder. A gente tem o Vitor Fonte, que pode se eleger, a gente tem a volta do. Como é o nome dele? Laporta, Do Laporta. Então, que é muito amigo do então Pepe, né? é, o Laporta é amigo do Pepe. E quem subiu o Pepe foi o Laporta, porque quem confiou nas ideias do Pepe foi o Laporta. E voltando ao Valverde, quem pediu o Valverde foi o Cruyff, cara. Olha quem pediu o Valverde. O Cruyff pediu o Valverde em 2014, em 2014, porque ele falou que o Barcelona não era intenso. Ele falou que o Barcelona do Tito Villanova e do Tata Martino não eram times intensos. E ele queria um treinador que jogasse com intensidade. E Estilo aí, do Klopp, né? chegou. E aí, o time do Valverde era um dos mais intensos do mundo, cara. O Bilbao do Valverde. A gente já sucumbiu à pressão do Bilbao uma vez, perdemos um título. Perdemos de ganhar outro sexteto por causa disso, em 2015. Então, aí o Valverde chega e o maior problema do Valverde vira justamente o pragmatismo,
que era algo que não tinha que acontecer. Então, por que essas coisas acontecem, entendeu? É tenso, então. Mas eu creio que, tem muita panelinha mesmo dentro do Barcelona. Eu não sei se tem briga do Messi com o Stegen, essas coisas, mas, tipo, eu creio que tem muita panelinha e eles devem, tipo, meio que boicotar, entre aspas, assim, quando tentam colocar uma coisa que eles simplesmente não concordam. Eu acho que isso é claro que tem sim. Mas enfim, a gente está falando aí de vários treinadores. Quem que vocês acham ideal? A gente tem cogitando, assim, todo ano. Xavi, Koeman, o próprio Ten Hag já chegou a ter o nome dele ventilado. Ou, tipo, vocês acham que tem que manter esse nosso técnico atual, tem que apostar nele? O que vocês acham que o Barcelona tem que fazer? Pode falar aí, pode começar aí. Pode começar aí. Pode, Mano, pode começar aí. é o seguinte, igual, como lá no início foi dito, que eu até falei, pô, a gente vai chegar nesse ponto lá de ter que falar até lá do Xavi. Eu penso o seguinte, eu não tenho uma opinião formada necessariamente sobre o Xavi ainda, na questão do, é o momento dele ou não, ele tá pronto ou não, porque é o que eu penso. Do mesmo modo que o Pepe, por exemplo, como jogador, ele era um jogador chave do Cruyff, o Xavi, Sim, ele virou um jogador chave do do Pepe. Pepe. Então, ou seja, eu fiquei sonhando com uma coisa. Eu imagino um De Jong sendo um jogador-chave do Xavi, por exemplo. É uma coisa. Mas eu não sei. Tipo assim, o Xavi tá treinando na Arábia, uma coisa, eu não acompanho, eu não tenho condições de falar assim, pô, o Xavi isso e aquilo, vou botar ele no Barça. Não. Mas é igual, antes, o Abidal, que é outro safado, quando eles foram contactar o Xavi, um monte de notícia que saiu foi o seguinte: o Xavi pediu, ele queria ter total autonomia nas Isso, contratações e no elenco. E os isso. caras não quiseram bancar isso para ele. E aí o que acontece? Me fazem um contrato de 2 temporadas, eu acho, 2 temporadas e meia com o Setien. Isso não existe. Fazer um contrato É, criminoso desse para mim. E é. apesar de que, pô, aí o In- Setien chegou, eu vi as análises de Rafa Oliveira, de Fernando Campos, não, o cara joga assim, assado. Falei, pô, quem sabe, né? O cara tem um estilo, Barça aí e tudo mais. O cara é cruyffista e vamos ver. Mas aí chegou, e aí não dá pra eu analisar pelo pouquinho que ele tá agora, porque ele pegou, velho, uma batata quente, ele pegou uma bomba, pô, né, é velho? foda. É foda, é Jogaram a foda. bomba faltando 5 segundos para explodir na mão dele. Então, tipo assim, É. eu não sei dizer. Se for para falar assim, ah, então eu penso, apesar de eu não ter uma opinião necessariamente formada, mas se não for pro Xavi vir, que é um cara que eu penso assim, que talvez teria tendo uma autonomia, uma coisa diferente, que por ele já ter sido ali, conhecer alguns, ele era líder de alguns ali. Por exemplo, depois da Copa de 14, ele foi um cara que pegou o Messi pelo colarinho para falar assim, filho, a gente Sim, precisa de você para ser campeão, o Cristiano vai chegar em foi. você com as bolas de ouro, e ou seja, aí Foi tanto, muito por necessário. exemplo, a gente fala sempre, o Messi ele estava um pouco mais cheio na Copa, e depois na 14-15, quando começou a temporada, o Messi estava muito mais magro, ele estava muito melhor em forma. Então foi uma coisa que o Xavi, ele teve um papel fundamental nisso. Então é um cara que, querendo ou não, ele teria esse papel. Mas se for para, tipo assim, se não for para vir ele, que com autonomia, eu penso o seguinte: deixa o Setien ter mais uma oportunidade, porque não dá pra gente fazer outra aposta do nada, não tem? Dar outro tiro no escuro. Tipo assim, se a única certeza para mim no mundo que existe é o Pepe, vamos colocar. Para mim não Sim, dá para dar outro tiro no escuro. Meu, sim. outro nome também que sempre não, né? Mas, tipo, já chegaram a colocar foi o nome do Marcelo Galhardo, técnico do River. O que vocês acham? Sim. Ele tem um estilo muito bom, Ó, mostra ser bem inteligente, mas eu não sei se ele teria culhão ó, para gerir todo aquele elenco do Barcelona. ó, Depois eu da final da vou, Libertadores, eu fiquei um pouquinho pé atrás, velho. Ah, não, eu mas vou falar, o time do Flamengo é muito eu, melhor que o do River. eu vou falar assim o que eu acho dessa questão aí toda, de tudo que tá acontecendo e tal. Ó, primeiro lugar, para mim não adianta um novo técnico, independente de quem seja. Cara, Essa questão, O Valverde não jogou nada do que ele era. O Setien não tá jogando nada, nem em questões estruturais. O Setien é um cara que sempre jogou em 3-4-3. Por que ele não tá usando isso no Barcelona? Então,
Ou seja, tá na cara que os técnicos do Barcelona não estão tendo autonomia, pô. E por isso que o Xavi já deixou claro, já é uma própria alfinetada. Eu só vou quando eu tiver total autonomia. Então, a primeira mudança que tem que acontecer é uma nova diretoria, cruyffista, porque, para mim, Barcelona é cruyffismo. Não tem outro futuro, não tem outra coisa. A gente tem que pensar de maneira cruyffista, que foi como a gente venceu em toda a nossa história. Em toda não, né? Mas só que desde que ele chegou como jogador, na década de 70, ele remodelou tudo e é o nosso maior ídolo, o segundo, né? Porque tem o Messi. Então, agora sim, a questão do técnico. O técnico que vier, claro que o Pep Guardiola é sempre uma certeza, né? Porque ele é o cara. Mas por que eu sou favorável ao Xavi, mesmo, sabe? Eu vi um jogo do time dos time de um do time treinado pelo Xavi. Uma coisa, é muito ataque, o cara ataca muito, ataca com 8 jogadores, é insano, cria muita oportunidade. Eu achei até que ataca demais, cara. Foca muito nisso, mas o que eu mais queria do Xavi não é nem as questões táticas, é a questão do líder, do cara e da moral. Tipo assim, é a mesma coisa que aconteceu com o Zidane no Real Madrid. O Real Madrid tava uma draga, aí eu vejo o Marcelo falando do Zidane, e o Marcelo fala assim, correr pro Zidane era fácil, tá ligado? O Marcelo falava assim, correr pro Zidane era fácil. Eu imagino que o Xavi é a mesma coisa. Eu imagino que a presença do Xavi não vai ter panela, não vai ter nada, cara. Só ele falar, o que ele falar vai ser regra, porque ele é o Xavi, entendeu? Ele pode, ele Até Um tem. porque exemplo clássico ele já sem o jogou Lampard muito tempo com agora, os por caras ali, exemplo. né? Eu falei até agora, Então, falei disso agora, foi fundamental pro Messi dar uma outra guinada, tanto que depois que o Xavi saiu, a gente começou a desandar, né, em alguns aspectos. sim, Esse é um outro exemplo sim, que tá aí, por exemplo, já no mercado é o Lampard, né, cara? Porque o Chelsea é um time famoso sim, pra caramba por fazer, por exemplo, panela para derrubar treinador. Nós que acompanhamos um é, pouco o Chelsea também, o Chelsea sempre faz isso, velho. Desde que eu me dou por gente que acompanha um pouco o Chelsea sempre fez umas panelas para derrubar nego. Então, tipo, por exemplo, os caras agora é o Lampard, mano. Talvez o maior ídolo do clube. Ou pelo menos é. entre os 3 maiores, tá? Então, tipo assim, é diferente, né? Eu penso que É o o mesmo Xavi caso do desde Xavi. sempre fez isso. É o mesmo caso do Xavi. O Xavi é top 5 da história do Barcelona. Justo. E já que vocês falaram aí desse tal de Zidane aí, eu não acho que ele seja tão bom técnico, não, cara. Me Não, julguem. Eu não, arrumo briga não, direto, assim, tá eu não ligado? acho. Eu Eu não não acho acho. ele fera. Eu arrumo briga com os caras porque ele não. Cara, Ô, não velho, desce. Ele pode ganhar 15 Champions League. Não desce pra mim, cara. ô, velho, modéstia à parte, não é que eu não acho, não, é que eu tenho certeza mesmo. Estruturalmente, eu que gosto muito de tática, entendeu? Estruturalmente, ele não é nada demais. É muito comum, mas como técnico, mas só que ele é um grande manager. É a mesma coisa, por exemplo, claro, sem querer comparar, né? Mas é a mesma coisa do Alex Ferguson. Ferguson, como tática, em questões táticas, o time dele nunca foi espetacular. Agora é um grande manager, pô. A mesma coisa do Zidane. O que também é muito importante. Tanto que, voltando, falando de novo do Marcelo, o Marcelo falou que o Real Madrid do Zidane, ele falou, basicamente não faz treino tático, cara. Ele fala assim, o Zidane não gosta de treino tático. O Zidane gosta de treino técnico, treino de finalização, passe, essas coisas. Você E vê. real, e se a gente for analisar, o Real Madrid ganhou essas UCL sendo, tipo, eficiente demais, cara. O Real Sim, não era um time que engolia, não era um time que, nossa, aquele Real Madrid ele joga assim, joga assado. Não, era um time que, tipo assim, que pegava a bola, tinha muita qualidade técnica, e quando sim. criava, aí a bola caía no pé daquele desgraçado, né, velho? Então, tipo assim, É, tipo, a gente sabe que o Cristiano é o cara que se a bola chegar, ele vai meter o gol, tchau e benção, tá ligado? Então, o Real era ele é muito decisivo. eficiente naquilo que fazia. Então, por Cara, exemplo, só para dar um adendo aqui rapidinho da questão que ele falou do Ferguson, eu penso muito a mesma coisa. Porque o nego fala, pô, maior treinador que isso, que aquilo. Mas igual ele falou, é um grande manager, é um cara que manja muito, querendo ou não. Mas se você for analisar o United campeão da UCL em 99 e o United campeão da UCL na 7 e 8, você vai pegar que o time
a tática era a mesma. Era o mesmo 4-4-2, assim. Você só vai Não, trocar cara. um detalhe, O Ferguson é muito a básico. posição do e tem um detalhe Beckham, o importante. Cristiano Ronaldo e o Giggs. E que o O Giggs Ferguson também é já muito estava lá. básico. Mas o que acontece? Eu vi uma parada uma vez que falaram o cara que foi mais importante para essa revolução que tem na PL foi o Wenger. Na época eu até ri Sim, da parada. Eu achei uma sim. piada de mau gosto. Não, pô, o Ferguson, 13 títulos. É, Mas eu fui pesquisar depois sim. como que o Wenger chegou para trabalhar o Arsenal. Então, se a gente vê os times tudo hoje trabalhando da forma que o Tottenham do Pochettino trabalhava há pouco tempo, que o Pep trabalha com o City já, o Klopp trabalha com todo mundo quer que os times da PL hoje joguem assim. Há tipo, 10 anos, o jogo na PL não era desse jeito. Mas Por quando a gente for exemplo, pegar lá no início, o Wenger, quando chegou, o Arsenal trabalhava desse jeito. e E, cara, assim, em uma análise assim, fria, tem como se provar isso. Porque, por exemplo, o Ferguson ganhou muitas vezes, mas as vezes que ele ganhou, ele nunca foi recorde de pontuação. O recorde era do Arsenal e depois foi batido pelo Mourinho, depois pelo Pep e agora vai ser batido pelo Klopp, né? Ou seja, isso não passou na mão do Ferguson. O Ferguson nunca foi. O Ferguson não é a melhor defesa histórica, a melhor defesa histórica é do Chelsea. O melhor ataque histórico é do City. Entendeu? Ele não. A questão. Ele nunca foi dominante. Ele foi dominante nessa questão de quantas vezes venceu, mas como ele venceu, ele nunca foi dominante então, Na visão na maneira de vencer. tem um ponto que eu queria colocar que quando eles pegaram, quando ganharam a Champions lá no ano de 99, que eles foram jogar contra o Palmeiras, cara, o Manchester tomou. Foi uma partida horrorosa contra o Palmeiras. O Palmeiras Foi. jogou muito mais bola que o Manchester. Foi um nó Jogou bem tático ali, melhor. mano. Se eu não me engano, o técnico do Palmeiras era até o próprio Felipão. E, cara, o Palmeiras não ganhou ali por detalhe, porque foi um frango do Marcos e o Palmeiras perdeu muito gol, cara. Mas, tipo assim, taticamente falando, o jogo do Palmeiras foi muito melhor do que o do Manchester United disparado. Então é aquilo. O Wenger, só para concluir, estão falando, para a evolução tática que a PL tem hoje, o Wenger ele foi importantíssimo lá atrás. Depois, até o próprio Mourinho chegou e teve a sua contribuição, mesmo a seu Sim. modo, e entre várias coisas. Então, tipo assim, pô, é uma visão interessante falar da forma que você disse aí, tipo assim, né, que ele ganhou muito, mas, tipo assim, a questão de como ele ganhou, tá ligado? É uma parada que eu não tinha parado para pensar bem assim. Se você analisar ele, recordes, ele só tem recordes em quantidade de coisas, assim. O que mais ficou na primeira colocação, o que mais venceu e tal. Mas ele não tem o recorde de mais gols, ele não tem recorde de mais vitórias, de menos derrotas, de menos gols tomados. Ele não tem nada disso, entendeu? Era uma questão super pragmática. E até nas duas Champions League que o time ganhou, as defesas do Ferguson sempre eram muito boas. E para você ver, nenhuma final ele precisou de uma virada histórica, né? De algo que não cabe à tática, não cabe à técnica, não cabe nada. São coisas assim do futebol mesmo, que foi a virada de 99. E em 2008 teve o escorregão do Terry. Nas próprias conquistas dele não tem uma dominância, entendeu? Por exemplo, aqui, nessa questão, eu lembrei que o Kaique falou, pô, 99 lá foi horroroso o jogo com o Palmeiras, por exemplo. E aí, se você for pegar na realidade, por exemplo, o time de 2008, aí você vai falar assim, pô, o time de 2008 ele jogava muito. Não, porque a gente tem aquela lembrança do Cristiano Ronaldo jogando muito, do Tevez jogando muito, do Nunes jogando muito, do Scholes, do Van der Sar no gol, do Vidic, do Ferdinand na zaga, o Evra jogou muito. Ou seja, você não tem porque é muito tático diferente. E aí é onde eu chego para pensar igualzinho com o Zidane. É aquilo, tinha muita peça técnica que encaixava e jogava bola, velho. Então, se a gente for trazer pro Zidane depois, é muita peça técnica que jogava bola, era eficiente. É a questão do manager. É isso aí, é porque é um grande manager, cara. São caras que lidam muito bem com a equipe. Porque quando eu vi a entrevista do Marcelo, eu tive a total certeza de que o que eu pensava era real. Marcelo falou duas coisas que, para mim, tudo se encaixou. Ele falou que correr para o Zidane era muito fácil. Correr para o Zidane era muito fácil. E que o Zidane não gostava de treino tático. Ele utilizava bem menos que os anteriores, que o que o Zidane mais fazia. E outra, se você olhar os treinamentos do Real Madrid, você vai ver que é o time que mais treina finalização. Real Madrid treina muito finalização, Real Madrid treina muito questão de passe longo, mas o treino tático do Zidane é bem reduzido. E isso hoje é impensável. Você falar, pô, como é que hoje...
Porque depois que o Guardiola, depois da revolução do Guardiola, o futebol ficou super tático, cara. Ficou super tático. Aumentou o nível de todas as ligas do mundo. E hoje isso ainda dá certo. Para você ver o que é a influência de um grande manager. O que eu acho que o Xavi... Enfim, só pra gente fechar, que a gente já tá com quase uma hora. Não sei se, não sei se todo mundo aí acha que o assim travou de novo. Travou, mano? Travou não, Mas enfim, travou vamos não. seguir. Vamos seguir. Tipo, a gente já falou de técnica, a gente já falou de problemas táticos, tipo, problema de diretoria. Quem que o Barcelona tem que trazer para jogar que vocês acham que o time vai ficar melhor? Kimmich, De Bruyne, quem você... Lautaro, que vem sendo... Essa Eu sou galera é muito totalmente boa, mas Lautaro. como é que, por exemplo, a gente vai tirar o Kimmich do Bayern? Se o Bayern tá louco, o Kimmich é um jogador incrível, pô. Como é que a gente vai tirar o De Bruyne do City? Eu acho isso sonhar, tipo, isso aí sonhar muito alto, sabe? Mas sobre o City tem essa questão deles ficarem sem... Da que Champions, eles né? foram punidos. E pode ser que eles percam muitas peças importantes, do próprio Laporte. É. Mas então, vocês são a favor de trocar o Suárez pelo Lautaro? Eu quero saber isso, porque tem tanto debate, né, assim, no nosso grupo. Não, que tem que trocar o Suárez pelo Lautaro, e eu não acho que ia mudar muita coisa. Eu, particularmente, sou mais ficar com o Suárez até. Que vocês acham que a gente tem que fazer? Eu vou falar aqui. Para mim, isso para mim é as últimas coisas que o Barcelona tem que pensar. Para mim é isso. Para mim o nosso elenco é bom, é um ótimo elenco que os problemas que ele tem de criatividade são muito mais pela parte do técnico do que dos jogadores. Apesar de serem volantes, são bons volantes. A gente sabe que o De Jong é muito melhor do que isso. A gente sabe que o Arthur é muito melhor do que isso. Então precisa de um técnico que potencialize eles. E outra, criação não foi o que nos fez perder. A gente não perdeu as últimas Champions League, a gente não perdeu por criação, cara. A gente perdeu por problemas psicológicos claros, por a falta de um líder, entendeu? Então, o que tem que mudar em primeiro lugar é diretoria. Sai essa corja, essa corja não pode mais. Aí, se vai continuar o Setien, pode ser, não sei, porque o cara recebeu uma bomba aí na mão. Se vai chegar o Laporta e pegar o Pepe Guardiola, que talvez seja o melhor dos mundos, se vai chegar o Xavi. Eu também aprecio o trabalho de um cara canterano, formado em La Masia, o nome dele é Félix Sanches. Félix Sanches, ele treina a seleção do Catar, uma seleção horrorosa, que ele consegue tirar bons frutos disso. Tem o próprio Ten Hag, que a gente já tem o De Jong era a grande peça do time dele. Agora, contratar jogadores para mim não é tão necessário, não. Nossa base está muito bem. Só que para nossa direita ele tem que trazer alguém, cara. Porque ficar jogando com o Sérgio Roberto ou com o Semedo, acho que cai muito o nível. A lateral direita realmente, não aí não que o Sérgio Roberto seja ruim, tá ligado? Mas eu acho que a gente tem que contratar alguém para jogar ali. Ainda mais pelo Piquet também, que sofre com isso, cara. Tem o Emerson ali que, assim, já vi jogos do Emerson, ele é bom, mas eu não acho que ele vai fazer muito mais do que o Semedo faz. Eu não acredito. Eu não sei se você... Mas e você, assim, o que você tem para falar? Eu penso o seguinte, só para matar logo nessa questão do Emerson, né? Eu não pude ver ainda ele pelo Betis. Tô querendo ver um jogo do Betis para assistir ele, assim, sinceramente, mas não pude ver. Mas igual, por exemplo, pelo que a galera fala, ele pode oferecer, mas, por exemplo, é um cara que eu acho que tem 21 anos, né? Então, tipo assim, eu acho que para a primeira temporada dele na La Liga, eu acho que vai ser uma boa temporada. Talvez, assim, com mais evolução e adaptação, tanto que ele vai ficar a próxima temporada no Betis ainda, e só vai pro Barça em 2021. Talvez ele possa chegar e resolver, mas aí é outro papo. Eu penso o seguinte, o Barça precisa de um lateral direito para chegar e jogar. Não tem jeito, não dá mais Sergi Roberto. O Semedo, pela partida de hoje, tá quase para dar uma confiada nele, mas ele jogou bem hoje, né?
sei lá, cara. Por exemplo, um lateral que nunca viu o Semedo fazendo um cruzamento, por exemplo. Então, eu tenho inúmeras dúvidas, como todo mundo tem, quanto ao Semedo até hoje. Eu ainda acho que precisa de mais um zagueiro, querendo ou não. Não precisa ser, vai chegar e jogar e não sei de quê, mas se chegar um cara bom também, e vamos supor, o Upamecano, por exemplo, que é um cara de personalidade também, é um cara forte fisicamente, um exemplo, pode jogar tanto na do Piquet, ou pode jogar tanto na do Lenglet, porque se a gente for colocar também, um Titi não vai, a gente já sabe que não dá mais, porque o problema dele é cartilagem no joelho. Então o Titi vai ser isso a vida toda, ele vai poder fazer 10, 15 partidas em sequência, que pode pegar, mas na 16ª talvez ele vai dar uma sentida no joelho, aí fica um tempinho fora. E essas coisas, você não pode ficar dependendo de um cara desse. Precisa de um zagueiro, precisa de um jogador para fazer sombra pro Alba, mas tipo assim, se não for, não dá pra gente trazer um cara, por exemplo, igual eu vi uma ventilação de Alaba. O Alaba não vai chegar para ficar sendo reserva. Velho também, cara, não tem sentido isso. A gente tem que pensar bem mais pro futuro, né? E principalmente que, tipo assim, ele é um cara, o Alba mesmo, tá? A gente tava puto com ele e tudo mais, mas o Alba agora pensando, ele tem 32 anos. Querendo ou não, a gente tem que pensar pra frente. Tem que vir um cara que tenha condições de jogar no lugar dele e que quando, tipo, o Alba vai aposentar e tudo mais, ele vai chegar e vai jogar com tranquilidade no lugar do Alba e a gente tá bem servido, tá ligado? Eu acho que, querendo ou não tem jeito. A gente precisa de um meia de criação. O problema não foi a criação? Não foi. Mas, pelo nosso meio campo, igual os dados que o Flavinho postou no Twitter lá hoje, acho que o meio campo do Barça todo tem 80 e poucas chances criadas, velho. E o De Bruyne sozinho tem 92, a gente vê que, velho, faz falta, porque a gente só tem o Messi que cria. Não tem jeito. Então, tipo assim, se tivesse alguém para criar junto com o Messi, melhoraria. E querendo ou não, tem tempo que eu preciso de um reserva pro Suárez. Ficar com o Braithwaite não dá, porque ele não tem esse nível e coisas do tipo. Mas eu também não acho. Eu gosto dele, cara. Não, eu também gosto. Mas eu não acho. Não, ele é um cara esforçado. Ele é um cara esforçado, pô. Mas, tipo assim, cara, a gente precisa de um cara ali que, além dele ser reserva pro Suárez, já seja um cara pensando no futuro também. Mas eu não consigo achar que, tipo assim, é o Lautaro, pagar 111 conto num cara que vai vir pra brigar pra ser reserva do Suárez por talvez mais uma ou duas temporadas. Eu queria o Werner, mano. E hoje cai o nível demais do Lautaro pro... Só pegar o último jogo da Inter, tá voltando de pandemia, tudo bem, ok. Mas só você pegar aí o último jogo lá da Inter, mano, eu não vi o Lautaro em campo, mano, contra o Napoli. Eu não vi ele em campo, por exemplo. Então, tipo assim, a gente precisa de um cara que chega, que dê opção também e tudo mais, e beleza. Querendo ou não, o Suárez, ele tá muito mal tecnicamente. Talvez ele até melhorou o físico agora. Mas tecnicamente ele tá mal, mano, demais. E eu sou fãzaço do Suárez, é duro admitir isso, mas ele tá muito mal. Hoje mesmo, apesar dele aparecer, ele dá opção, sofrer falta, incomoda zagueiro, faz. Hoje ele até jogou melhor. É aquele cara que fazia falta demais no Barça porque ele enche o saco da zaga, tá ligado? Ele é inquieto. E aí, mas tipo assim, tecnicamente ele pega a bola, tenta fazer alguma coisa, tropeça, passa errado. Mas é uma coisa, hoje, querendo ou não, ainda cai muito o nível se fosse para um Lautaro. Eu também queria muito o Werner. Queria muito o Werner, cara. Eu tava pensando, cara, o custo-benefício dele seria sensacional. Apesar dele não ter um estilo parecido com o Suárez de centroavante, é bem diferente. Jogaria até junto com tranquilidade. Mas ele, tipo assim, o custo-benefício seria ótimo. Tá saindo por 52 milhões de euros pro Chelsea. 47. 52 pra temporada dele é um preço de banana, vamos ser sinceros. Mas é aquela questão. Tem umas questões que, tipo assim, você tentar contratar alguém, né, dá para você trazer um cara que tenha vontade. E aí que é a loucura. Eu falei hoje no grupo. Felizmente, infelizmente, o Lautaro, ele quer o Barça e o Barça quer o Lautaro. Só que o problema dele é o preço. E aí já, por exemplo, o Barça tentou. Eu vi um papo de que o Barça tentou um papo com o Werner 3 vezes. Só que ele não quis. Ele não quis o Barça, tá ligado? Ele não queria. E falavam, ele quer o Liverpool, quer o Liverpool, quer o Liverpool. Mas o papo foi que o Lampard e o Cech conversaram com ele e ofereceram tipo, um projeto do time em torno dele, para dar protagonismo. Que, por exemplo, é uma para quem quer. Isso é importante. Quem quer crescer na carreira, não dá. Isso é impossível ser oferecido no Barcelona. Não tem como. Principalmente enquanto tem o Messi, né, cara?
Mas então, isso. Só para completar, outro exemplo é o Sané. Nego falando, pô, o Barça podia ir no Sané. Mas, tipo assim, o cara ele quer sair pro Bayern de Munique, então não é uma coisa mas tão... aí o Sané eu já não queria, não. Ele machuca muito, cara. E eu Não, não acho que ele seja melhor que o Dembélé, por exemplo, que não, machuca muito também. só para dar um exemplo, assim, de um outro jogador que é boa opção, é muito bom, é um bom ponta. Mas, tipo assim, às vezes para contratar tem que contar não só do tipo, tem que ir lá e pagar. Às vezes tem que contar com a vontade do jogador também, né? Mas minhas impressões de tudo isso aí. Eu queria finalizar falando sobre a falta de confiança que até os próprios torcedores andam tendo em La Masia. A gente, eu vejo no WhatsApp, no Facebook e tal, os torcedores muito impacientes, cara, com os jogadores de La Masia, sendo que La Masia está muito bem. As nossas categorias estão em uma boa época em sua história, ganhando títulos nas pontas. A gente está formando um cara aí que para mim tem tudo para ser um fenômeno, que é o Ansu Fati, porque ele é o estilo de ponta mais raro que existe, que é o ponta matador, é o ponta finalizador. Esse é o ponta mais raro que tem. E ele é esse estilo. O ponta finalizador é o ponta mais raro que existe. Ele é. E a gente tem um Puig ali que, apesar de ser pequeno, todas essas questões fisicamente, mas ele é bom, ele é um cara que pode se apostar nele. E a gente também tem o Pedri, cara, muito bom. O Pedri tá jogando agora no Las Palmas, emprestado. E é muito bom, tem que voltar para o time. O time tem que pensar de novo em La Masia, no cruyffismo, porque esses jogadores dão muito mais valor ao clube, entendeu? Esses Verdade, isso eu jogadores, concordo. esses jogadores, eles dão muito mais valor ao clube. Quando eles rendem muito mais, porque eles dão mais valor ao clube, eles são formados aqui, eles a vida toda jogou sobre a metodologia do Barcelona, entendeu? Pensa como jogador do Barcelona. Isso é muito importante, tipo, pô, cara, existir crítico de Ansu Fati, existe torcedor do Barcelona crítico de Ansu Fati, para mim é inacreditável. O moleque é um fenômeno. O moleque, Eu ó, conheço alguns também. é o jogador com gol mais novo na história da La Liga, mais novo na história da Champions League, mais novo na história do Barcelona e o mais novo a ter doblete também, porque ele meteu um doblete, né, com 2 assistências do Messi. Então, pô, o cara é um fenômeno, pô. O cara é um fenômeno. Não pode... Mas é isso, rapaziada. Acho que dá pra gente finalizar por hoje, né? A gente já tá com quase 1h10. Mano, porque se a gente Pronto. deixar, tem papo pra render pra caramba ainda, tá ligado? A gente. Talvez a até pra gente- trocar uma ideia, alguma outra ideia outro dia desse sem gravar, tá ligado? então, a gente. Mesmo. Foi uma boa ideia. A gente finaliza aqui a gravação e continua conversando se vocês quiserem. Eu tô de boa. Beleza, suave, é isso aí, Mas é pronto. isso. Então, só pra gente finalizar aqui. Muito obrigado, Ansim. Como sempre com a gente aí. Tipo, muito obrigado, José, também. Espero que você participe muito mais com a gente, mano. Você é um cara bem íntegro. E traga mais gente, cara. Eu tentei trazer outros, mas eu não. Tá bom, eu vou falar com a Tentei trazer galera, o tem uma nosso galera Cruyff boa lá, aí. lá o Pedro, tentei trazer Hudson, mas não consegui. Mas tem o seu amigo também lá, Tem uma que galera você. boa. Mas aí. Sim. Mas é isso, rapaziada. A gente vai fechando aqui nossa gravação. Pronto. E é isso. Boa noite a todos.